Olá, eu me chamo Ana Magali Freitas e hoje nós vamos conversar sobre um livro que traz uma temática tão atual e sensível chamado Mau Hábito, escrito pela autora espanhola Alana Portero. Bem, vamos direto à narrativa, porque esse livro ele traz uma sucessão de temas e de conversas e de falas que, se ficássemos aqui, poderíamos falar e falar horas e horas sobre cada tema, sobre cada capítulo. Essa história vai narrar a vida de uma mulher trans, e isso de uma maneira linear, então vamos acompanhando desde quando ela é pequena até a fase adulta, algumas coisas que vão acontecendo com ela, quais são as pessoas que vão construindo ela enquanto ser humano, quais são os problemas que vão gerando nela traumas, que vão absorvendo ela ao mundo em que ela acredita. O livro, ele, apesar de ter 28 capítulos, ele é uma narrativa um pouco curta. Nós lemos rápido, apesar de eu não ter feito isso, porque o meu tempo aqui como imigrante é um pouco complicado. Bem, mas sobre a narrativa, a história ela vai se passar ali numa cidade chamada San Blas, que fica na Espanha, mais ou menos ali no início da década de 70. E nós vamos conhecer um pouco sobre aquele bairro, sobre aquela vizinhança, sobre aquele mundo, através dos olhos da protagonista. Exatamente. A narrativa é em primeira pessoa e traz uma coisa mais confessional, como se fosse um diário. Apesar da história ser linear, nós não vamos acompanhando fato a fato, nós vamos acompanhando entre a visão dela das coisas, que de fato, como é que aquilo vai se transformando dentro dela. É claro que temos momentos ali que ela vai descrever um cenário, vai descrever personagens, mas o foco mesmo, ele está no sentir, ele está no construir ela enquanto mulher. E os títulos dos capítulos são bem significativos. Muitos deles têm o nome das pessoas a que ela vai falar naquele capítulo, outras vezes tem um simbolismo com um acontecimento que vai rolar ali, mas de maneira muito subjetiva. E outras vezes é de maneira literal, mas os títulos eles são bem casados. Na verdade, na minha opinião, eu acho que toda narrativa ela é muito circular. Ela dialoga uma coisa com a outra, ela vai dialogando um personagem com o outro, uma música com a outra, um acontecimento com o outro. E isso é muito legal, porque envolve mesmo o leitor em toda aquela construção literária. Bem, logo no primeiro capítulo nós já temos um ar meio místico, porque ela vai meio que descrever como é que ela veio ao mundo através de um olhar assim um pouco feiticeira, um pouco assim imagético, através de uma vizinha, de uma outra mulher daquele bairro, que as pessoas viam ela como bruxa, viam ela como essa mulher assim, meio feiticeira mesmo. Então é muito interessante já começar disso, porque nós já temos o primeiro impacto, e eu acho que eu não vou dizer qual é o impacto, mas assim é basicamente sobre você começar a narrativa achando que se trata de uma coisa e ali no fim daquele primeiro capítulo ela quebra a tua perspectiva como leitor. E isso é claro se você entra na história sem ter minimamente o conhecimento do que se trata o livro. Os próximos capítulos iniciais, ela vai trazer ali mulheres do bairro, mulheres a quais ela se inspirava, como a mãe, como a tia, e como todas aquelas outras mulheres que iam compondo quem ela era como mulher também, o que é que ela entendia do mundo, e como é que ela se enxergava, e como é que ela se via. Inclusive, uma dessas personagens é uma mulher trans, chamada Margarida, é uma das vizinhas, e que ela cria logo um bloqueio de cara, porque é uma mulher trans que, para aquela altura da década, era muito perceptível para as outras pessoas a diferença física, que era uma mulher biologicamente, né, assim, e uma mulher trans, porque você tinha os traços. Então ela via tudo aquilo e não queria se identificar com aquilo, porque o mundo dela era sempre conviver com a mãe, com a tia, com as vizinhas. Então ela se via num corpo que não era o dela, que não pertencia a ela.
Então, ver a Margarida e ver os traços da Margarida era uma coisa muito forte para ela aceitar e uma coisa muito difícil dela compreender naquela altura, que era criança, eram 6 anos. Depois de todo esse processo, ela ignora mesmo a Margarida, né? E aí vamos avançando nos capítulos. E tudo isso com uma linguagem muito poética. Como não vamos acompanhando detalhadamente o que é que acontece, cena após cena, nós vamos construindo a nossa imaginação leitora através daquela visão sensível que a protagonista vai nos mostrando, e isso, como é em primeira pessoa e como é confessional, acaba nos fisgando de uma maneira assim que só quem leu e lê livros em primeira pessoa sabe. E apesar de ser um narrador não confiável, né? Em termos de acontecimentos, porque está dando ali o seu ponto de vista, mas nós também temos a outra parte do narrador em primeira pessoa, que é aproximar essa história do leitor, aproximar a vida daquela protagonista e fazer com que quem está lendo se identifique de alguma maneira. E a história ela vai passando, então pegamos ali também uma parte de quando ela se torna adolescente, como era encarar tudo aquilo, porque ela morava com os pais e com o irmão. O pai era aquele pai super protetor, né? Inclusive um homem que tinha ali as suas lutas diárias, ele era operário, então ele lutava muito, fazia muitas greves, muitas coisas trabalhistas, ele sempre estava envolvido com aquilo. E é uma coisa que a protagonista, ela realmente exalta isso e acha bonito, né, essa parte, e fala também da mãe. Ela vai dizer as características, ela vai dizer o quanto que elas se amam, o quanto que elas são próximas. Inclusive, tem um momento que ela diz que esse amor que elas tinham um pela outra foi o que causou a sua ruína. Ela fala do apego que ela teve dessa relação mãe e filha, e que é bem forte também na narrativa, de quanto que ela se apegou a esse amor e o quanto que ela teve medo de ser quem ela era por medo de perder esse amor, já que de antemão os pais já tinham ali o que era um padrão de filho. E é uma reflexão bem interessante, porque nós vemos através de um pensamento infantil como é que eles enxergam as atitudes dos adultos. Às vezes a gente acha que está fazendo coisas maravilhosas para as crianças, que a gente sabe o melhor e o que elas querem, e não tem mesmo aquela intenção maldosa, não tem aquele propósito maldoso, mas somos seres humanos diferentes e cada um vai interpretar a sua maneira. Essa personagem, enquanto criança, ela nos traz muito essa visão do que uma criança entende e interpreta, né, dos acontecimentos ao seu redor, principalmente das pessoas que ela considera mais importante para elas, que são os pais. Então a mãe tem aquela ideia de que ela tem 2 filhos e que os filhos são machões e são homens e isso e aquilo, e todo aquele pensamento estrutural, uma coisa que é só olhar ao nosso redor e a gente já consegue entender. Mas também temos que ter em mente que estamos falando de uma determinada cultura, de um determinado tempo, né? Eu acho que isso é importante no momento que a gente vai olhar as coisas com mais maturidade. É a gente analisar um todo do contexto ali. Durante toda a narrativa também não temos uma agressão, não temos ali uma coisa negativa a respeito dos pais, mas sim a maneira como ela interpretou tudo aquilo como criança. Bem, na adolescência ela vai falando de como era difícil ali se encaixar na escola, né? Porque tinha toda aquela questão de que o pai gostava do futebol, então ela tinha que ir para o futebol, tinha que encontrar formas de afirmar uma identidade da qual não pertencia a ela, de uma pessoa a qual ela não era, para de certa forma agradar os pais e se convencer de que aquele ambiente não seria agressivo. Então ela vai cedendo, ela vai se perdendo, ela vai se encaixando para poder ser aceita. Isso é bem triste, porque nós vamos acompanhando sem poder fazer nada, uma identidade, uma essência que ela vai se desfazendo ao longo aí de um determinado ponto da história. Vamos acompanhar também como foi sua primeira experiência com outro garoto, como foi lidar com tudo aquilo. Temos ali depois um hiato, depois que acontecem determinadas situações na adolescência, que já nos coloca ela na parte adulta. Então vamos ver uma certa degradação do ser humano, das coisas que ela vai fazendo consigo próprias, mas também das coisas boas que vão aparecendo naquele momento. Então ela conhece outras mulheres trans, ela conhece uma outra realidade. Por quê?
porque na sua cidade, a San Blas, ela tem todo aquele contexto, mas depois ela vai a Madrid, ela vai a outras cidades, que é o que me pareceu, seriam bairros, no caso eu acho que, se não me engano, o nome de uma cidade é Cuenca, e que é basicamente um bairro gay. Então ela vai tentando se encaixar da melhor forma que ela pode. E ela conhece essas mulheres trans, que já estão aí há muitos e muitos anos, com histórias muito difíceis também, e que se prostituem. Então, uma delas vai trazendo ela à tona, então vai questionando o porquê que ela tem uma vida dupla, já que quando ela mora com os pais, ela se veste como um homem. Mas quando ela vai se encontrar com essas mulheres nesse outro bairro, ela já se maqueia, ela bota um salto, mas ela não consegue ser totalmente quem ela é. Então, uma dessas mulheres, que é a Eugênia, vai trazendo ela à tona, vai mostrando para ela e questionando ela, tipo assim, olha, mas por que você não é quem você é? Você tem que ter coragem, né, de assumir. Então isso batia muito forte nela, porque a protagonista sempre foi cercada de muito medo, de muita repreensão. Então ela via na Eugênia essa figura materna que entendia exatamente as necessidades que ela tinha. Infelizmente, né, durante esse processo ela acaba sofrendo uma violência física em um momento que ela estava, assim como ela mesma usa as palavras, saindo do armário, que ela estava aceitando os conselhos da Eugênia e das amigas que ela tinha formado ali, que ela estava ali considerando como uma constituição de família, né, que ela se identificava. Ela sofre uma violência física terrível e ela vai descrevendo como foi aquilo, como foi as sensações. Ela disse que não sabe quantos homens ao todo, mas era ali quase 10 que atacaram ela no meio da rua e espancaram ela até ela perder a consciência. E justamente no dia em que ela decide, em que ela toma coragem, que ela deixa o medo de lado, veste uma roupa feminina e faz o que ela queria fazer com ela e com o corpo dela, e acontece isso. Então é naquele momento onde ela se fecha totalmente, aquela segurança que ela ganhou acaba sendo perdida. Então ela abandona totalmente as amigas, não procura saber nunca mais sobre essas amigas, acaba saindo de Madrid, que é onde ela estava ali morando, né, morando num quarto, e ela volta para casa dos pais. E isso é para ela mais uma coisa que a diminui. Por quê? Porque ela tem que conviver de novo com os pais, ela tem que conviver de perto com aquele medo e com aquela frustração que ela nunca conseguiu lidar. Acaba sendo um período muito difícil. E nessa época que ela vai morar com os pais, ela já tem mais ou menos 34 anos. E aí onde acontece um reencontro, ajuda muito, né, a ela conseguir tocar a vida para frente, muda muito o destino dela, e que tem um simbolismo maravilhoso, que quando ela volta para a cidade, ela descobre que a maioria daquelas mulheres que foram referências estão mortas ou estão muito velhas ou já não são mais as referências da atualidade. Ela acaba lembrando da Margarida e pergunta para a mãe, e a mãe diz que ela está com câncer terminal e que ela ajuda, que ela come com a ajuda das coisas que a igreja dá, e aproveita e diz para ela, olha, não faz assim, pega esses cogumelos que eu preparei e leva lá para Margarida, diz que foi eu que mandei, que ela fique bem. Então, assim, ela vai contra gosto, porque ela vai ter que encarar mais uma vez as coisas que ela fugia, né? No caso, a Margarida era a figura da mulher que ela não queria ser, que ela se assustava quando criança, porque ela não conseguia entender aquilo. Então, ela foi mesmo assim a contragosto. Acabou que rolou ali uma conversa, depois ela retornou, ela viu como a Margarida estava, que já não era mais aquela mulher de cabelos loiros e longos e tudo, que já era uma mulher com doença e tudo, mas mesmo assim ela volta lá, elas começam a ter uma relação, elas começam a conversar de novo, uma começa a conhecer a vida da outra, os medos da outra, e como a protagonista ela saiu, né? Ela morava sozinha e foi morar na casa dos pais, e os pais dela ajudaram muito, disseram que ela não precisava pagar nada, que enquanto eles tinham muito essa visão de pais, de que eles são super protetores, então enquanto ela estivesse lá, eles iam arcar com todas as despesas e que ela não se preocupasse com isso, porque eles estavam felizes em ter
ela de volta em casa, né? Então acabava que sobrou mais um pouco de dinheiro e ela pegou esse dinheiro para ajudar a Margarida. Então, para dar um pouco mais de dignidade, pelo menos ali no momento da sua fase final de vida, já que ela sofria tanto, ela era daquelas mulheres que ajudavam as vizinhas, que faziam de tudo pelos outros, que iam na casa de um, ajudava. E assim, ao longo da narrativa também nós vamos ver que isso era uma coisa inata dessa personagem, mas também era uma forma de ela ser aceita e respeitada ali. Então, se ela ajudava todo mundo, se ela era uma pessoa que respeitava todo mundo, ela estava dentro do que consideramos respeito. Ou seja, olha, mas deixa lá, que não mexe com a Margarida, porque apesar disso, ou seja, apesar de ser uma mulher trans, ela é uma pessoa muito boa, né? Então ela foi ali conquistando o seu espaço, se submetendo e se encaixando. Isso, infelizmente, é uma condição feminina, né, no geral, que ainda bem que está tendo aí outros olhares e outras percepções. Mas, enfim, apesar de tudo isso, a Margarida também tinha sua própria história. E elas vão construindo isso e a protagonista vai ajudando ela, vai lá, dá um banho, ajeita o cabelo, faz ela se sentir mais mulher, dá para ela e proporciona para ela tudo o que ela queria ser, tudo o que ela queria que fizessem com ela. Então, nesse momento, diferente de como foi com a Eugênia, a protagonista ela passa a ocupar um espaço de mãe com filha, quando era com a Eugênia era o contrário, ela foi filha. E sobre isso tem um trecho super interessante que diz assim: mas por outro lado entendi que nós filhas estamos sempre em dívida, não podemos devolver o que recebemos ou o que fica para nós porque não é natural fazer isso. Nossa missão é transferir o que recebemos para outras, sejam quem forem. Aprendi que a genealogia, sendo um amor herdado, funciona apenas como cascata. E esse trecho ele vai dialogar muito sobre todo o contexto dela com a mãe dela com a Eugênia, dela com a Margarida. E se nós trouxermos essa reflexão para a nossa vida, podemos nos perguntar: será que agimos de maneira igual quando somos filha? Ou seja, quando estamos na parte do aprendiz, para quando a gente está na parte do mestre ou da mãe, né? E eu não falo aqui mãe só como aquela que gera, aquela que educa. Eu falo no sentido de que muitas vezes nós estamos ali para ser o mestre de alguém e muitas outras vezes estamos ali para sermos o aprendiz ou a filha de alguém. Então, será que nos comportamos igual? E o livro inteiro tem todo esse contexto, traz umas frases assim filosóficas, reflexivas e profundas que nos faz questionar mesmo quem somos, o que somos em conjunto, para que somos. Esse capítulo ele é muito triste, arranca aí umas lágrimas. É um livro que vale muito a pena ser lido por várias temáticas, ou por curiosidade, ou por filosofia, ou por uma visão mais feminista ou mais ativista. E foi um livro que eu gostei muito porque você percebe que há todo um cuidado na escrita, então isso é uma coisa que me interessa muito, que é a qualidade literária, porque não é o que você escreve, mas é o como você escreve. Outras coisas super interessantes, como eu já disse e repeti várias vezes, é o simbolismo, né? Já dei exemplo de alguns, mas, por exemplo, uma curiosidade super interessante, um capítulo que tem a ver com a Margarida, que se chama La Barro la Lluvia, que na verdade é o título de uma canção da Rocío Dúrcal. E esse título, a música em si, a letra da música, tem a ver com o capítulo do que vai se passando, mas não de maneira direta, de uma maneira muito metafórica. Outra coisa interessante é que a Rocío Dúrcal, a cantora, ela morreu de câncer também, assim como a Margarida. Isso não é spoiler, porque o livro já diz logo de cara que ela tem câncer terminal. É também uma cantora espanhola e ela morreu com câncer e tem toda uma ligação com a personagem. Uma curiosidade que foi assim ao acaso mesmo que eu descobri é que existe uma outra cantora espanhola chamada Rocío Jurado, que também morreu de câncer no mesmo ano que essa Rocío, só que com uns 3 meses de diferença. Além desse simbolismo, outro que eu acabei de lembrar,
é que ela vai citar ali muitos pontos da Grécia Antiga. Então, ela vai citar uma sacerdotisa que foi ali do templo de Apolo, chamado Pítia, e que a Pítia, no reino de Apolo, ela se via como um oráculo. Então, ela vai dizer que a Margarida estava sendo uma Pítia, que a Margarida ela foi o ponto inicial e o ponto final de oráculo para a vida da personagem. Uma outra coisa que eu amei, que me conquista em livros, são as músicas. Os livros que trazem músicas, nossa, eles conseguem me absorver de uma forma maravilhosa. Então, desde o início do livro, ela vai trazendo muitas referências de música e a gente, às vezes, pode ouvir a música enquanto lê, porque ela diz assim, em dado momento, eu estava fazendo isso enquanto ouvia tal música. E ela vai descrever em seguida o que ela estava fazendo, te dando a oportunidade de estar ali com ela inteiramente. Então você coloca a música e você vai imaginando tudo que aquela personagem vai fazendo e aquilo transforma a experiência muito mais singular e única. Inclusive, eu tenho uma coisa de quando eu adoro ler livros assim e eu sempre faço playlist dos livros. E é óbvio que eu fiz uma playlist desse livro, eu vou deixar aqui o link do Spotify para vocês poderem, quem quiser e tiver interesse, escutar aí as músicas. Além das referências musicais, temos referências de alguns livros, de alguns filmes, de modelos. Outra curiosidade é sobre o livro. O título original do livro se chama La Mala Costumbre. Traduzido diretamente para a língua portuguesa, de fato, o título que temos é mau hábito. Temos aí o hábito, um substantivo masculino, certo? Em espanhol, a palavra costumbre, apesar de ela ter o mesmo significado de hábito, ela é uma palavra feminina. E eu fiquei pensando, será que a tradução foi pensada somente de uma maneira literal? Mas será que também foi pensado no porquê disso? A autora, com toda essa intenção narrativa de força feminina, de demonstrar toda essa garra da mulher trans, da feminilidade, ela trouxe no título, ela escolheu no título original uma palavra feminina, mas a tradução trouxe uma palavra masculina. Será que isso é viagem da minha cabeça ou a gente poderia analisar isso com mais sensibilidade e mais tato? Não sei. Digam-me aí se alguém sabe sobre isso, se alguém já assistiu alguma entrevista ou algum tradutor experiente que possa... Isso foi só uma coisa, uma curiosidade minha mesma que eu fiquei pensando sobre isso. E por toda a estrutura, por todo o cuidado que ela teve na narrativa, nas descrições dos personagens, na maneira como ela fez de maneira circular, eu não sei se isso foi acaso, se isso foi sem querer, sabe, do título. Eu acho que tem sim um peso aí. Inclusive, falando da estrutura, eu assisti a uma breve entrevista da autora que ela diz que a estrutura que ela teve para criar essa história, ela usa uma estrutura épica grega, aquela história do herói, neste caso da heroína, desde o nascimento, aí a redenção e aquilo tudo, aquela construção mesmo épica. E, de fato, toda a narrativa tem ali uma referência grega. Como eu disse, dá para a gente conversar sobre muitas coisas. E não dá, infelizmente, para falar aqui tudo com tantos detalhes. Teríamos que fazer muitos vídeos. E que eu recomendo muito que vocês leiam, para quem quiser, né? Não vou dizer que é um livro que vai agradar todo mundo, mas eu acho que essa é a grande coisa boa da vida, né? É ter livros suficientes para agradar vários leitores. E antes que eu me esqueça, uma informação também muito importante, esse livro é o livro de estreia da autora, certo? Também é uma mulher trans. Já era escritora, na verdade, escrevia poesias, escrevia textos teatrais, muitos textos também ativistas da questão feminina, da questão LGBT. Uma mulher com uma experiência nisso, mas em relação a romance, este é seu primeiro. E é isso, gente. Foi um livro muito agradável. Para mim, eu também gostei muito porque, como ela traz comportamentos e descrições de ambientes e situações europeias, e por eu estar morando aqui na Europa, acabou que transcendeu essa coisa minha da imaginação. Porque antes, quando eu lia os livros, né, que eram de outros continentes e tudo, eu sempre imaginava como é que seria. E minhas referências eram livros e revistas e, enfim, o que eu pudesse ter ali.
E agora não, algumas coisas que ela foi falando aqui sobre frio, sobre frio, sobre o frio, sobre comportamentos das pessoas de ir para os cafés no mesmo horário, fazer as mesmas coisas, ser aquela coisa mais tranquila que nós não estamos acostumados no Brasil, acabou sendo para mim uma experiência que eu tinha referências reais. Mas enfim, é isso. Quem aí tiver mais algum complemento ou alguma correção, ou que fale aí mais alguma coisa que acha que deveria ser falada, só deixar nos comentários, estamos abertos para conversa, sem julgamentos, de preferência. Então é isso, até a próxima leitura.